vou tentar gravar aqui pelo... Tá, não, agora foi. Gratiluz, né, gente? Então, só para quem vai assistir a aula gravada, aula de vírus e viroses, parte 2, slides novos, tópicos da aula, certo? Seguimos, então, aqui. Nessa aula, a gente vai abordar o que são viroses, a AIDS, /SIDA, né? Porque quando a gente fala de AIDS, a gente está falando da versão em inglês dessa síndrome. Dengue, febre amarela, papilomatose, e falar um pouquinho de Covid-19, que é importante nesse contexto de vestibular, considerando que, né, estamos no meio da pandemia. Isso. Falar sobre outras viroses humanas em aspectos mais gerais e falar sobre vacinas. Por que a gente não vai fazer todas as... Como é que chama? Todas as viroses. Porque ano passado eu dei uma aula sobre todas as viroses, né? Uma por uma. Foi um inferno de maçante. Não vou... Até para mim, acho que para quem estava assistindo também. Só que a questão para fins de vestibular, não é interessante que vocês tenham um panorama médico, por exemplo, de como que são essas doenças, por exemplo. Vocês não precisam saber sintoma, só se for uma coisa muito característica, por exemplo. Malária. Mas é que malária não entra, que malária tá lá para protozoosis. Malária é aquela febre de 40 graus. Aí, beleza. Aí sim. Mas são, assim, coisas extremamente características, né? Então, a gente vai passar por essas doenças, mas com um recorte um pouco diferente, tá bom? E aí, gente, hoje a gente vai falar, né, das principais doenças, mas antes disso, alguém tem alguma outra pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula anterior? Alguma coisa que não ficou clara? Cadê? Onde que eu vejo aqui? Tá, não tem nada por enquanto. Alguém tem alguma questão? Tá tudo certo em relação à aula passada? Acho que tá tudo certo. Na minha cabeça, lembrando que vocês não precisam saber ciclos virais, assim, tipo, na ponta da língua, o que faz envelopado, o que não faz envelopado, vocês precisam da noção geral e saber como aquilo se aplica. Só isso, tá bom? Então vamos seguir, né? Já que vocês não têm nenhuma dúvida em relação à aula passada. E outra coisa, se vocês tiverem dúvidas fora do período, vocês podem me mandar mensagem, meu número tá no grupo dos informes. Então, vocês podem me mandar mensagem e é isso, vida que segue, eu respondo vocês em horário comercial agora. Não, em horário não comercial, porque agora eu estou trabalhando. Isso. Mas respondo sempre, tá? Então, não evitem em falar comigo. Vamos começar, então, por uma das principais, digo, uma das mais importantes, que é a AIDS, também conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Tá? Esse é o nomezinho inteiro dela, né? Mas a gente chama geralmente de AIDS. Primeiro ponto, a gente sempre comete aquele erro de falar, a pessoa ter HIV como sinônimo de ter AIDS. E a gente vai ver aqui que isso não é verdade, tá? A pessoa pode ter o HIV e ela pode não ter a AIDS, né? Parece estranho, mas não é. É partindo de um princípio da própria imunologia. Então, o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida? Ela é uma IST. Antes a gente falava DST, né? Doença sexualmente transmissível. Porém, esse termo doença, ele acabou adquirindo ao longo dos anos um sentimento muito pejorativo, né? Doente, não sei o quê. E aí acaba sendo negativo tanto para quem porta, né, aquele vírus e manifesta a síndrome, quanto até para quem está de fora, né, que pode ficar dando desconforto para aquela pessoa, no caso, tá? Então, convencionou se chamar de IST, infecção sexualmente transmissível, tá? O que acontece? Por que chama síndrome da imunodeficiência adquirida? O que é você ser imunodeficiente? Ser imunodeficiente significa que você não é capaz, você não produz anticorpos adequadamente, o seu corpo ele não consegue se defender de uma maneira adequada. Logo, você, por exemplo, se vem uma gripe, se vem alguma coisa, você sofre muito mais com isso, porque o seu corpo não consegue responder, tá? E adquirida porque não é uma coisa que você nasce. Claro, em alguns casos você pode nascer, né? Na transferência vertical, que eu já vou falar depois, mas em casos que você adquire ao longo da vida, você não tinha problemas imunológicos. Seu sistema imunológico, ele seguia perfeitamente, não tinha nada de errado. E aí, adquirindo o vírus HIV e posteriormente manifestando a AIDS, você abre espaço para essas doenças oportunistas. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram falar que pessoas, como é que chama? Pessoas portadoras de HIV ou que têm AIDS, elas geralmente são mais sensíveis. Uma gripe já pode causar muito problema. A gripe, assim, tem casos que a gripe pode matar, por exemplo, né? É bem complicado.
E aí, quem é que causa, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida? É um retrovírus, né, que é o HIV. Falar vírus HIV como é que chama? É pleonasmo, porque HIV já é vírus da imunodeficiência humana. Então, o vírus HIV é tipo o vírus da imunodeficiência humana. Mas tudo bem. É um tipo especial de vírus que a gente chama de retrovírus. Ele tem uma característica que é, assim, muito marcante dele, né? Geralmente, se for cair no vestibular, ele cai perguntando disso, né? Se for falar uma questão mais específica, que o retrovírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O que a transcriptase reversa faz? A transcriptase reversa, ela é capaz de produzir DNA a partir de RNA. Ela pega o RNA, gruda assim, porque o RNA é uma fita simples. Vocês vão ver isso, eu não vou me estender muito, mas vocês vão ver isso na parte de biologia celular, né, com a Samantha. Se você pega uma fita, gruda com outra, ele dá o RNA é uma fita simples e o DNA é uma dupla fita. Mas vocês não precisam se atentar a isso agora, tá? E aí, o que acontece? Ele não poderia fazer, porque RNA só faz RNA. DNA faz DNA e RNA, mas esse é o caso. A questão é, ele consegue pegar o RNAzinho dele e ele faz DNA, tá? Aí, beleza. Aí, qual é o mecanismo de ação, então, do HIV, né? Do vírus da imunodeficiência humana? Ele vai atacar suas células de defesa. Por isso que você fica imunodeficiente. Você não consegue responder porque você não tem células que vão conseguir responder por você, né? Células de defesa. Não vamos estender também nessa parte que eu vou usar de gancho pra gente... Tá, explica de novo. Eu disse que eu não ia responder a pergunta, mas como a gente tá aqui no comecinho da explicação, eu volto. Então, o retrovírus, ele é um vírus que ele tem um RNA como material, ele é um RNA vírus, certo? Porque o vírus, ele pode ter ou RNA ou DNA, ele não pode ter os dois. E aí, beleza, ele tendo RNA, ele só poderia replicar RNA, certo? Em vírus normais. Só que, na circunstância que a gente está falando do retrovírus, ele tem um negócio especial nele, que é essa enzima chamada transcriptase reversa, e essa enzima transcriptase reversa, ao invés dela pegar RNA e fazer RNA, ela pega RNA e consegue fazer DNA. É uma coisa que os vírus normais, eles não conseguiriam fazer sem essa enzima. Ficou claro? Existe uma no celular, é isso? Algo como os aminoácidos ou bomba de sódio? Como assim? Tá, calma aí. Vamos guardar as perguntas, ou as perguntas para mais tarde. Aí, beleza. Isso que é importante saber até agora. Essa questão de que ele afeta o sistema imunológico. Tudo bem? Enfim. Aí, como que você pode adquirir, né, o vírus HIV? Você pode adquirir o vírus HIV tendo contato com líquidos corporais de indivíduos soropositivos. O que significa ser um indivíduo soropositivo? Um indivíduo soropositivo é aquele que, quando você vai fazer uma sorologia, quando você vai avaliar o sangue dele, avaliar o plasma, você vê que existe anticorpos, né, para HIV. Então, por exemplo, o HIV, o organismo, ele teve contato com HIV, e aí ele começou a responder, né? Ele começou a fazer anticorpos para tentar combater o HIV. Então, você consegue ver isso na sorologia, né? Então, você pode... esses líquidos, na verdade, eles são sangue, esperma, líquido vaginal. Por isso que a gente fala, principalmente, que a AIDS, ela é uma IST, então, sexualmente transmissível, no sentido do quê? Esperma, líquido vaginal, etc. Tá? Em regiões mucosas, tipo na boca, em alguma ferida. Pode passar também de mãe para filho, né? Então, por exemplo, se a mãe ela é portadora do vírus HIV e ela tem um filho e ela não faz os devidos tratamentos durante o período gestacional, é muito provável, né? Muito provável mesmo que ela passe o vírus HIV para o seu filho, tá? Que ainda assim tem ali um estado permanente de HIV. O que acontece? O HIV, enfim, AIDS, né? Digamos assim, não é curável, né? É uma síndrome que não é curável, ela só é super tratável hoje em dia, sei lá, na década de 70, 80, muita gente morria de contaminado com HIV. Por quê? Porque não tinha uma medida, né? Uma medida eficaz para que você conseguisse combater esse vírus, nem tratar essa doença, e pensando, a AIDS, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida, então você fica muito mais sujeito a qualquer infecção, por exemplo. Então, a galera, naquela época, não morria pela AIDS,
morria pelo, como é que chama? Por doenças associadas, morria de gripe, morria de pneumonia, morria de outras coisas que não necessariamente a AIDS, tá? E aí aqui um ponto, nem todo portador de HIV tem AIDS, mas todo indivíduo que tem AIDS é portador de HIV. Então, qual é o salto do HIV para AIDS? O HIV, quando você tem, assim, existe um balanço entre a quantidade de células de defesa. Se você tem acho que é TCD4 e TCD8. Se diminui o TCD4 e mexe Ai, calma aí, que eu não posso falar de TCD4 e TCD8. Mas, enfim, linfócitos. A gente tem dois tipos principais de linfócito, né? Desse tipo do TCD. E aí a gente tem uma razão entre eles, que tem que estar constante. Se ela for mudada, significa que tem uma coisa errada. E como que ela é mudada? Quando a gente perde linfócito TCD4, tá? Ou seja, quando você perde linfócito TCD4, você diminui essa razão e dessa forma você manifesta, então, o diagnóstico de AIDS, né? Porque você perdeu o linfócito TCD4. Agora, vamos para as perguntas. Cadê? Tá, peraí, mais antigas primeiro. Basicamente, existe uma quebra celular. É isso. Algo como os aminoácidos ou a bomba de sódio. Então, na verdade, essa questão da produção de RNA a partir de DNA envolve a própria maquinaria de transcrição do material genético. Não é bem uma quebra celular. Ele vai fazer uma montagem, porque assim, a enzima ela tem um funcionamento próprio, porque a transcriptase reversa, ela chama DNA polimerase RNA dependente. Então, ela vai agir como uma DNA polimerase, mas ela não vai fazer mecanismos à parte. Ela tem o próprio mecanismo dela. Tá aqui, assim, nesse momento, eu não sei te explicar, sendo bem sincera, e não é conveniente também no sentido de vestibular, por exemplo, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá? Mas, se você tiver curiosidade, tem um livro de microbiologia que chama, vou anotar aqui, ó. Biologia. E nele você consegue achar essas informações, tá? Caso você tenha essa necessidade por mais especificidade, tudo bem? Ô, Carol, tem só a pergunta do Alisson, desculpa, porque senão eu ia perguntar um negócio. Tá, calma aí então, peraí. Calma aí. Eu vou passar aqui para as duas perguntas e aí depois você fala, tá ali? Ah, tem outras perguntas, tá? Desculpa. Tem. Cal, o que diferencia um vírus que, tipo, sai logo do corpo, tipo, o gripe que sai uma semana, e um vírus que demora mais, tipo, o HIV? Então, na verdade, por que a gripe você consegue curar em uma semana, curar em até alguns dias? Por conta do próprio mecanismo da gripe, da virulência, né, que é quão infectante aquele vírus quão mal ele pode te fazer, porque, assim, o vírus da gripe, ele é um vírus mais simples, né, é um vírus que o seu corpo, ele tá super acostumado a combater. É um vírus assim, ó, paz e amor, assim, ele é paz e amor não, né? Porque em alguns casos ele pode ser bem preocupante. Mas para pessoas que têm um sistema imunológico super tranquilo, a gripe, ela é muito de boa. Muito, muito, muito de boa. Porque o seu corpo, ele já tá acostumado a combater e ele vai combater ele tranquilamente. Qual é o problema do HIV? O HIV, ele é um vírus que ele é safado. Ele entra com a bandeirinha branca, assim, fala, né, tô aqui, imagina, ninguém me vê. Ele passa despercebido pelos primeiros mecanismos celulares, então, tipo, passa e ele não vê. Passa, tipo, o seu corpo não vê, assim, ele. E aí, quando o corpo vê, ele já tá fazendo estrago, entendeu? Então, o seu corpo ainda não desenvolveu mecanismos adequados para conseguir combater o HIV de uma maneira eficiente. Por isso que não tem cura, entendeu? É muito sobre as características do vírus. E ele ser um retrovírus é péssimo. Péssimo, 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 porque atrapalha muito nesse processo de cura, tá bom? Certo? Beleza, próxima questão, da Milena. Então você tem contato com o soro positivo e aí quando você tem um HIV, as suas células imunológicas começam a se atacar? Não, não é que elas começam a se atacar, porque quando as células imunológicas elas começam a se atacar,
significa que você tem uma doença autoimune, tá? Então, porque o seu próprio sistema imunológico acha que você tá errado. Então, ele vai começar a se destruir por dentro, né? Por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune. Ela própria se destrói, assim, destrói seu corpo por dentro. Mas o caso do HIV é diferente. O HIV, ele vai matar as suas células de defesa. Então, não vai ter mais. Não vai ter mais, assim. Então, ele foi lá, pegou, matou suas células de defesa e, ó, caminho da roça para elas. Então, você... Oi. Então, peraí. Então, o lúpus que é assim, que as suas células começam a se atacar, e o HIV, ele vai matar as células. Essa é a diferença. Isso mesmo. Ah, agora faz todo sentido. Porque, assim, o HIV, ele não tá na classificação de doenças autoimunes. O HIV, não, no caso, a AIDS, ela não tá na classificação de doenças autoimunes, tá? Então, essa é a definição de doenças autoimunes. Perdão pela interferência sonora, gente. A vizinha tá chorando. Que chora. E aí, então, o HIV não entra nessa classificação, tá? Só outras doenças, tá bom? Mas sim, a defesa fica fraca nos dois sentidos. Tanto numa autoimune, porque você não tem células de defesa, quanto numa doença, como uma infecção como o HIV, como a AIDS, tá bom? Pela amamentação, pode passar o vírus também ou não? Olha, sendo bem sincero, eu não sei te dizer nesse momento, mas eu vou anotar aqui, e aí eu te falo depois, tá? Ou a gente pode pesquisar agora. Mas eu acho que não, na verdade, por conta do contato. Deixa eu ver, a mãe que vive com HIV não deve amamentar. Ah, tá. Né, tudo bem. Não, acabei de consultar aqui pelo site aids.gov.br e, segundo ele, a mãe que vive com HIV não pode amamentar. Tá? Não deve amamentar, na verdade, porque o vírus pode ser transmitido durante a amamentação. Tudo bem? E Ruth, para responder depois, a transmissão materna, a transmissão vertical, o que seria uma transmissão horizontal? Aqui a transmissão horizontal é a transmissão normal. É que, tipo, a transmissão... É que é vertical, por exemplo. A mãe passa para o filho, que passaria para o seu outro filho, que passaria para não sei o quê. Aí agora é uma transmissão horizontal. A mãe passa para um parceiro, que pode passar para uma outra parceira, que passa para uma outra parceira, que passa para outro parceiro. Eles não têm um laço sanguíneo, teoricamente. Tá bom? Respondemos tudo? Podemos passar para... Eu posso perguntar? Primeiro que eu adorei as camisinhas marrons, eu amei. Achei conceito. E o que eu não entendi são o que indivíduos soropositivos, eu não entendi o que seria. E também o que me pegou foi o seguinte: o porquê que ele transformar o vírus de RNA, fazer a transcriptase reversa para DNA, o que se aplica? Ele ataca as células de defesa. Se ele fosse RNA, ele não iria atacar, por isso? Tá, vamos por partes. O indivíduo soropositivo, por exemplo, vamos pegar uma situação atual, Covid-19. Às vezes, as pessoas não estão manifestando sintoma, não está acontecendo nada, mas aí quando eles vão fazer um teste, né, na sorologia, falar, você tem anticorpo para o coronavírus. Não é? Não acontece isso? É a mesma história. Significa que o seu corpo, ele teve contato com aquele vírus, e aí ele tentou responder de alguma forma. Por isso que tem essa questão de falar, ele é... Como é que chama? Ele é... soropositivo. Então, eu consegui identificar anticorpo quando fiz um exame de sangue, por exemplo, tá bom? E outra coisa, essa questão da transcriptase reversa é mais difícil combater o vírus justamente por ela, porque é um mecanismo mais refinado. Então, a sua célula teria mais trabalho para tentar identificar como ele funciona perfeitamente e tentar agir no lugar mais viável da cadeia, digamos assim. Então, isso é muito complicado mesmo, tá bom? Beleza, muito obrigado. Agora vamos seguindo aqui, porque senão não vai dar tempo. Ai, meu Deus do céu. Só me responde assim, muito rapidinho. Eu não entendi o negócio de, tipo assim, nem todo mundo que tem HIV tem AIDS, mas todo mundo que tem AIDS tem HIV. Não fez sentido na minha cabeça. Então, exatamente, é uma coisa super contraintuitiva. O que que acontece? O HIV é o vírus. Você pode ter o vírus e você não tem a infecção. Por quê? Porque o HIV só vira a infecção propriamente dita quando você tem morte de muito linfócito, e isso mexe no equilíbrio que existe no seu sistema imunológico. Então, aí desequilibra seu sistema imunológico, e aí sim, você chega num ponto que você tem AIDS, sim. Só que para você ter AIDS, você precisa necessariamente ter o HIV, tudo bem?
Ah, beleza. Então, assim, o HIV seria tipo vírus e a AIDS seria tipo infecção, né? Isso, é isso mesmo, perfeito? Ah, Perfeito. beleza. Obrigada. Imagina. Seguimos aqui. Dengue e febre amarela, né? São doenças, assim, que dá para falar de uma mesma tacada, que tem a mesma pegada. Dengue e febre amarela, qual é o BO delas? São febres hemorrágicas. O que significa uma febre hemorrágica? Você vai ler, nossa, febre hemorrágica. Primeiro, febre hemorrágica, ela é assim, primeiro febre e depois hemorragia, basicamente. O que é a febre? A febre é um mecanismo que o seu corpo desenvolveu para desestabilizar aquilo que está te fazendo mal, tá bom? Então, qual é o ponto? Ai, nossa, eu fico com febre. Por quê? Porque o seu vírus, ele está acostumado a uma temperatura de 36,5. Aí, se você aumenta para 37, 38, ele já vai ficar, eita, calma aí, o negócio não está funcionando direito, tá? A dengue, tanto a dengue quanto. Tá, vamos pela dengue. Dengue é transmitida pela picada da fêmea, tá? Isso pode ser questão de vestibular, a fêmea do Aedes aegypti, tá? E é uma doença endêmica. O que significa uma doença endêmica? Ela, como é que pode dizer? Ela afeta pessoas de uma determinada região. Por exemplo, a malária é endêmica da região norte, por exemplo, entendeu? Ela pode causar febre alta, dores gerais, fadiga, cansaço. Assim, sintomas, de uma maneira geral, eles não são muito interessantes para fins de vestibular. Porque, assim, não é um curso de farmácia, não é um curso de biologia, não é um curso de medicina, nem nada. Então, o vestibular, ele não vai te cobrar isso. Ele vai te cobrar, por exemplo, quais são as viroses transmitidas por vetor. Aí você fala, a dengue e a febre amarela. Aí, beleza. Esses casos de dengue que tem sangramento e tudo mais, eles são muito mais raros, tá? Então, geralmente a galera só fica com uma febre alta, tal, até melhorar, e dores gerais. Como que a gente previne a dengue? A gente tem que eliminar a proliferação do mosquito da dengue. Acho que o que a gente mais ouviu no ensino fundamental foi, gente, não pode deixar água parada, porque senão o mosquito da dengue vem, bota o ovo, se prolifera, não sei o que, não. Então, o máximo assim, da dengue é evitar água parada, tá? E febre amarela, que tá na outra tacada, ela, diferente da dengue, ela tem vacina, tá? É uma outra febre hemorrágica e também pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, mas ela tem outros transmissores. Ela também é endêmica, também causa esses outros sintomas, mas uma coisa, um ponto da febre amarela por que chama febre amarela? Porque ela causa icterícia. O que significa icterícia? Pele e olhos amarelados. Então, por isso que febre amarela, você fica amarelo, basicamente, tá? A febre amarela, ela tem 2 ciclos, o urbano e o silvestre. O urbano, ele é transmitido ali pelo Aedes aegypti, só que assim, a gente não tem casos desde 1942, né? Então faz muito tempo que a gente não vê um caso de febre amarela urbana. E o homem, ele é o único hospedeiro vertebrado que tem uma relevância ali do ponto de vista da saúde. Já o tipo silvestre, né, o ciclo silvestre, ele é o endêmico e é o mais relevante pra gente. Por outros gêneros de mosquito, e assim, os mosquitos, eles geralmente estão nas árvores, então naqueles lugares com maior concentração de árvores e tal, a gente às vezes ouve falar, aquilo ali tem foco de Aedes aegypti, de foco de febre amarela, essas coisas, tá, de mosquito. Tá, e aí a gente tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano na febre amarela. Calma aí, gente, rapidinho. Enfim, gente, continuando aqui. A gente tem 2 ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Então, o que acontece? No ciclo silvestre, a gente tem um macaco que é contaminado pela doença e tudo mais. E aí, esse macaco, ele é picado pelo mosquito. O mosquito, ele tá contaminado e tal, e passa a carregar o vírus. Depois, tem uma pessoa que não tá vacinada e que ela foi picada nessa área silvestre, então ela consegue levar o vírus para outros lugares, tá? Então, mas geralmente o vírus fica rodando entre como é que chama? Entre o mosquito e o hospedeiro mesmo, tá? Mas assim, o homem, na verdade, ele não é o hospedeiro do ciclo silvestre. Ele é um hospedeiro acidental, tá? Enfim. Só o ciclo urbano rapidinho. A gente tem ali uma infecção
do mosquito, ó, o homem, outra pessoa pica, calma, gente, perdão. Esse mosquito, a gente tem um Aedes aegypti rodando por aí. A gente tem um Aedes aegypti rodando por aí, e aí ele pica uma pessoa que foi, como é que chama? Ele pica uma pessoa que foi, que já estava contaminada, né? Que contaminou lá no ciclo silvestre. Então, o que acontece? Ele vai picar outras pessoas e vai transmitindo de pessoa a pessoa, tá? Por isso que aqui fala que o homem é o único hospedeiro. Como é que chama? O homem é o único hospedeiro importante, tá? Passando aqui, né? Vertebrado, isso mesmo. Então, tá, o único hospedeiro vertebrado. Aí, o que acontece? Outra doença, né? Próxima doença. Famosa birruga, né? Famosa birruga, que o pessoal fala birruga, mas é verruga, na verdade. E o que causa a verruga? É a infecção pelo HPV, né? Que é o papilomavírus humano. Essa infecção, ela é chamada de papilomatose. Ah, tá, esqueci de ver se tinha pergunta. Tá, só tem uma pergunta de HIV, que eu posso responder depois, porque a gente tá um pouco corrido aqui agora, tá? Eu respondo no finalzinho da aula, se der tempo. Papilomatose. Ela causa uma lesão papilósica que é chamada de verruga. Então, quando você vê uma verruga, você vai falar, isso aí é uma lesão papilomatósica. Isso foi causada por infecção pelo HPV, tá? HPV é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Em alguns casos, ela pode causar câncer no aparelho reprodutor feminino, né? No caso, geralmente feminino, da papilomatose genital. E uma coisa que eu acho que as meninas devem lembrar, que quando a gente estava na escola, lá com uns 12, 13 anos, rolou campanha de vacinação, né, para HPV, e eu, pelo menos, fui vacinada na escola, a primeira dose. Então, é para isso, é para prevenir, né, perdão pela interferência sonora de novo, é para prevenir essa questão do, como é que chama? Do HPV, tá? Não rolou, gente. Ai, várias pessoas, várias colegas, assim, tomaram e tal, é sempre bom. Mas aí rolou campanha de vacinação também nos postos. E sucesso, tá? É uma doença curável, tá? Super curável, super tratável, bonitinho. Curável e tratável. E a prevenção do HPV, como é uma infecção sexualmente transmissível, é importante que o preservativo físico mesmo seja usado. Não adianta a gente usar DIU, comprimido de contraceptivo combinado, né? O anticoncepcional. Não adianta usar nada que seja só interior, tá? Tem que ser ali o preservativo, porque ele funciona como uma barreira de contenção, tá bom? Aí, né, o que mais importa, assim, pra gente hoje é a Covid-19, né? Que é chamada doença do coronavírus 19, né? Porque o vírus ele foi descoberto em 2019, uma coisa assim. Qual é o ponto da Covid-19? Quando a gente fala Covid-19, a gente tá falando da doença. A Covid-19 é a doença. Agora, o coronavírus é o vírus que causa a Covid-19, tá bom? O coronavírus, ele é um vírus de RNA envelopado, ele não tem essa questão da transcriptase reversa, não tem nada, tá tudo certo. Ele só é um vírus de RNA envelopado, então ele é mais, assim, ele contamina mais, ele é bem mais difícil de combater, digamos assim. A transmissão é de pessoa para pessoa, a gente tem variantes circulando, porque ele é um vírus de RNA, e qual é o problema dos vírus de RNA? Vírus de RNA, eles são transcritos e tal, reproduzidos pela RNA polimerase, né? Oi, Milena, pode falar. Não, é que ali no slide você que falou que a vacina demorou, só que, tipo assim, em comparação com outras vacinas, essa foi até que bem rápida, né? Então, o que acontece? Por que ela foi tão rápida? Esse é o ponto. Ela foi, assim, comparando com outras vacinas, ela foi tão rápida por quê? Porque o mundo inteiro estava mobilizado por uma vacina. Todo mundo pesquisando ao mesmo tempo, várias bases de pesquisa mobilizadas para procurar essa vacina. E olha que ela ainda demorou, tipo, 1 ano para sair, né? Se a gente for analisar, e o mundo inteiro trabalhando junto, praticamente, né? As outras vacinas, elas demoram cerca de 15, 20 anos para serem desenvolvidas. E tem galera que não quer tomar. 20 anos de trabalho para a galera não tomar. Tudo bem. Tudo bem não, né? Risos. E aí, a gente tem vacina, graças a Deus e entidade, tem vacina, só que a taxa de vacinação tá muito lenta por problemas que a gente já sabe, né?
risos, problemas governamentais de incompetência, até que uma taxa de vacinação muito, muito, muito lenta. E a questão é, por que a vacina demorou tanto? Mesmo com todo mundo mobilizado e tal. Primeiro, existe mutação, porque é um vírus de RNA polimerase, que faz que replica o RNA, ela é burra. Ela tem que botar a base. Ela bota uma adenina, uma timina, uma adenina, uma uracila, uma citosina, aí era para ela botar uma adenina de novo. Ela vai fazer o quê? Não vou botar uma uracila no lugar. Então, ela troca as bases. Com isso, você sai com um código genético diferente, tá? Então, assim, risos nervosos. Armazenamento. Qual é o problema? Meses atrás, a vacina da Pfizer, a gente viu que o armazenamento dela era em, tipo, menos 80. Você precisa de como é que chama? De um equipamento muito potente para você poder armazenar essa vacina a menos 80. Os freezers de hoje, eles armazenam a menos 20, no máximo, assim. Oi, quem levantou a mão? Pode falar. Fui eu. Sou muito gente. Desculpa, então. Oi, amor, pode falar. Então, você pode repetir essa parte que você disse a respeito das trocas das bases nitrogenadas, por favor? Eu não entendi. Então, não, mas essa é uma coisa que vocês não precisam se preocupar agora, mas eu vou explicar só bem por cima. O que acontece? A gente tem um código certo para seguir, então tem que ser A, U, C, G, A. Só que o que acontece? Ele não vai fazer assim. Ele vai fazer o quê? Ele era para colocar A, ele colocou G. Era para colocar U, ele colocou C, entendeu? Então, ele vai ali, sabe, gera um novo código. Então, a vacina, ela tem uma programação específica para funcionar, só que não funciona, entendeu? Por quê? Porque é um código diferente, tá? Um outro ponto também importante é o protocolo de segurança. Você não pode colocar qualquer coisa no seu corpo, ponto. Por quê? Você tem que garantir que aquilo é seguro, que aquilo tem uma segurança, ele é eficaz e que tem uma qualidade, tá bom? Aí, outra coisa do corona é que o vírus, ele afeta o sistema respiratório, por isso que muitas pessoas são entubadas, porque existe um desconforto respiratório, porque o sistema respiratório, ele vê que tem vírus ali nele, aí ele começa a produzir muco. Sabe quando a gente fica aquele peito inchado, digamos assim? Começa a produzir muco, produz. E aí, você não consegue respirar, tá? Fígado, qual é o problema do fígado? A sobrecarga, passa tudo pelo fígado, tudo que tá acontecendo. Se o fígado tá trabalhando muito, porque o seu corpo, ele tá num estresse tão grande, tá? E outra coisa do coronavírus é que ele dificulta a regulação da sua pressão arterial, tá? Uma coisa muito importante de ressaltar aqui agora é que não existe tratamento farmacológico com respaldo científico para a Covid-19. Se vocês pegarem Covid e alguém mandar vocês tomarem cloroquina e ivermectina, não tomem, pelo amor de Deus, porque não existe respaldo científico. É que assim, a galera toma cloroquina e ivermectina e volumia sanguínea, professor? Não, a pressão arterial, ela tem em relação a... É porque assim, o coronavírus, ele mexe com a enzima conversora de angiotensina, que eu não vou falar também agora, porque é coisa de sistema circulatório, que eu vou dar para vocês mais para frente. Então, segura a pergunta que a gente conversa sobre Covid e sistema circulatório depois. Nada de cloroquina, nada de ivermectina. Por quê? Porque não tem respaldo científico. Cloroquina serve para quê? Malária. Ivermectina serve para quê? Piolho. Tá bom? Não só para isso, claro, porque os medicamentos, eles têm uma outra ação, mas para Covid, não. Tá? Aí essa aqui é a mistura do coronavírus, por isso que ele chama coronavírus, porque ele parece uma coroinha, tá? E essas coroinhas são aquelas espículas, lembra que eu falei para vocês naquela aula na aula passada, né, que no caso foi semana retrasada. Ele tem as espículas que vão ajudar naquele ponto chave fechadura, tá? Aí aqui a gente tem só um slide de agrupamento geral, fica mais para consulta, porque o vestibular, ele vai te cobrar o quê? E como que funciona? Quais são as viroses, as sinalhas viroses que são passadas de pessoa para pessoa? As sinalhas viroses que são passadas sexualmente. As sinalhas viroses que são passadas por vetor, entendeu? Que mais? E aí aqui a gente tem um resto, né, que eu não cheguei a comentar, raiva e encefalite. Aí, gente, a gente não tem só essas viroses. Essas viroses, elas são as mais importantes, claro, mas a gente tem outras, né? Essa tabela vocês têm na apostila. Aqui, eles dão foco na hepatite. A hepatite 2 tem vacina, uma não tem. Elas têm jeitos diferentes de ter essa contaminação. O que mais? Aqui, várias passam ar, saliva.
Aí tem aquela diferença de DNA ou RNA, lá, tá? Que mais? Essa é uma questão só pra... Eu não odeio você, é que eu bati o olho aqui, ele tinha respondido, já tava no tópico. Tá, calma aí, a gente vai estar falando. Aí, que você pode me falar, ai, Carol, mas como que eu vou decorar todas essas viroses? Carol, eu não sei virose. Sabe sim, porque existe uma coisa chamada mnemônico. Rerê vai ensacar pó de café na rua. Herpes, hepatite, varíola, AIDS, encefalite, sarampo, catapora, raiva, poliomielite, dengue, cachumba, febre amarela, rubéola. Entendeu? Então, vocês vão gravar e vocês vão dormir pensando nisso. Rerê vai ensacar pó de café na rua. Tá? É assim, batata para vocês conseguirem decorar quais são as viroses. Aí vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais de lembrar quais são as viroses passadas de pessoa para pessoa e quais são as viroses, por exemplo, transmitidas de uma forma vetorial. Então, eu preciso de um vetor, né? Geralmente um mosquito, para poder passar essa virose. Lembrando que são febre amarela e dengue. O resto é tudo ou de pessoa para pessoa, ou mordida, tá bom? E aqui o último tópico rapidinho, porque a gente já tá acabando. Assim, gente, não vou tomar o intervalo de vocês, e aí eu vou respondendo as perguntas um tempinho que der. E aí, quem quiser sair, pode sair, fica à vontade, só, sei lá. Né? Já sábado de manhã, não sei se você tem alguma coisa pra fazer, talvez não tenha. Vacinas. A vacina, ela vem da palavra latina vaccinus, e significa de ou da vaca. Por que significa de ou da vaca? Porque isso foi descoberto por causa de um cara que ele tava vendo assim, tipo, a gente tem dois tipos principais de varíola, a varíola bovina e a varíola humana, né? A varíola bovina, o vírus parece muito com a varíola humana, mas assim, é de boi, né? É da varíola bovina. Aí, esse cara, esse Edward Jenner, se não me engano, ele era médico, ele tava lá, né, fazendo nada, e falou, vou observar o universo. E aí, ele viu que as mulheres que estavam ordenhando, as mulheres que estavam ordenhando, elas contraíam a varíola bovina, só que depois, numa situação posterior, quando estava surto de varíola e tudo mais, varíola humana, elas não contraíam, elas ficavam tranquilas, né? Ele não tinha muita coisa para fazer, realmente. Ele tá falando, não, mas foi importante, porque assim, a varíola foi erradicada graças à vacina dela, né? E aí, beleza, e aí ele fez isso com. Ele usou um garotinho meio que de. O filho dele como cobaia, digamos assim, né? Que ele passou a. Ele fez contato entre o filho dele e um pedaço de material contaminado da vaca. E aí, só que o filho dele ficou assim, suavíssimo. Por quê? Porque ele conseguiu desenvolver ali o aspecto imunológico, tá? Então, o que é a vacina? A vacina é uma maneira simples, eficaz e segura de você se proteger contra doenças infecciosas, infectocontagiosas, sem você precisar se contaminar com elas, sabe? Você não precisa ali, ai, nossa, eu preciso pegar dengue para... Dengue não tem vacina. Eu preciso pegar varíola para... Não, e o pior é que ele teve, assim, ele foi trucidado, porque é uma prática, assim, totalmente antiética. Mas, assim, você não precisa pegar varíola para você ter anticorpo contra a varíola. Eu imagino que nenhum de nós tenha tido varíola. Porém, todos nós estamos imunizados contra a varíola. Por quê? Pois tomamos vacina, tá? E é uma forma de imunização ativa, porque a vacina, ela é um vírus mais ou menos atenuado, ou ele pode ser um vírus morto e tal. Muito difícil, muito mais difícil uma vacina de vírus vivo. Botam o vírus em você e você responde como se aquele vírus fosse... Como é que chama? Você responde como se você tivesse sido infectado, mas não teve esse, como é que chama? Esse BO, assim, tá? Você não precisou manifestar todos os sintomas da varíola, não passou mal, não aconteceu nada. Você tá ali, tranquilo, tá? E você só precisa tomar algumas vacinas uma vez, por quê? Porque o seu corpo pensa, né? Ai, a memória imunológica, né? Ele guarda aquela informação, e aí quando você é infectado de novo pelo vírus, ele já reconhece, fala assim, nossa, esse vírus é vírus tal, então eu sei como responder, tá bom? E aqui só um negocinho geral para dar uma olhada depois, que vacina não causa autismo, vacina pode causar alergia, né? Tem algumas são feitas com proteína do ovo e tem gente que é alérgica a isso. Vacina pode ter efeito adverso, então vacina pode dar febre, pode dar náusea, pode dar não sei o que, e crianças vacinadas podem desenvolver doenças. Isso não significa que a vacina não funciona. Isso significa que, às vezes, a criança não tem um receptor específico que envolveu como é que chama? Que envolveu a formação o desenvolvimento da vacina. Então, ela acabou não pegando a eficiência dela, tá bom?
Enfim, de teoria, gente, é isso. Tem pergunta? Cadê? Carol, você pode, pelo amor de Deus, me explicar qual que é a diferença entre transmissão vertical e horizontal? Hã? Ah, tá. Ó, transmissão Como é que vertical. você me odeia? Você ainda fala, que é isso? Transmissão horizontal e vertical, por exemplo, a sua mãe, ela é portadora do vírus HIV, e aí ela passou HIV para você. E aí você, por exemplo, pode passar para seu filho, sua filha, enfim, entendeu? Essa é a transmissão vertical. Já a horizontal é você, portador do HIV, vamos supor que você seja portador do HIV, aí você passa, aí você tem uma relação com um parceiro, uma parceira, e aí você passa esse vírus para outra pessoa, e essa pessoa ela não tem um vínculo familiar com você. Ela é só uma outra pessoa, entendeu? Ah, tá. Então um pelo coito e o outro não. É pelo sangue. Isso. Certo? Aqui, ó. Oi. A horizontal também pode ser por material perfurante. Esse material aí. Pérfuro cortante? Não, então, quando a gente Não. fala de transmissão por pérfuro cortante, não entra nesse critério de transmissão É só horizontal e vertical. sexualmente. É só sexualmente, isso mesmo. Tá bom. Obrigada. Imagina, ó, aqui, ó, se a pessoa tiver só o HIV sem AIDS, ela ainda pode transmitir? Sim, ela pode transmitir porque ela pode estar em um estágio inicial, por exemplo. Então, ela ainda tem o vírus, então ela pode passar esse vírus para frente, tá? E sim, quando a gente é criança, a gente toma vacina, a gente toma BCG, a primeira vacina que a gente toma é BCG, esqueci o nome, e a gente toma até para hepatite B, tá? No começo, por exemplo. Toma várias. As nossas principais vacinas, inclusive, calma aí, rapidinho. As nossas principais vacinas, elas são tomadas quando a gente é criança, bebê, criança e tal. Professor, é possível dizer que o processo de êxodo rural da população é um dos facilitadores para a concentração do vetor vírus nos centros urbanos? Sim. Calma aí, ó. Êxodo rural da população. Sim, porque querendo ou não, você... Não, se bem que não. Concentração do vetor... Olha, Ruth... Eu falei sim, mas eu não sei. Agora eu tô um pouco na dúvida e eu vou procurar e aí eu te falo depois, tá bom? Na próxima aula. Eu vou anotar as perguntas antes de sair da reunião, dessa vez. O que mais? Leandro, já respondi. Agora vamos pro chat. Cadê que tem no chat aqui hoje? Letícia pediu para eu botar um slide. Aqui? Professora, Oi. tinha uma pergunta aqui, eu não sei se você respondeu. Na verdade, acho que você já respondeu, mas eu não ouvi. Que acho que era a Bianca que tinha perguntado, ou a Fernanda, eu não lembro. Se todas as verrugas eram por HPV, tipo, todas. Fala todos no âmbito da saúde é muito complicado. É muito complicado. Mas digo que a maioria, a grande maioria é por conta do HPV. Tá bom? Ah, tá. Fechou. É que falar todos assim, não. Pesado mesmo. Tá? Gente, mais alguma dúvida que eu não. Olha, faltou responder a dúvida da Ruth. Cadê? Acho que só a dúvida da Ruth, né? Que ficou pendente. Confere. Acho que só. Porque existem vários tipos de vacina, de gota, de injeção e aquele de injeção. Então, existem vários tipos de vacina porque são vários tipos de vírus. Primeiro, a vacina de gota é a vacina da poliomielite. Por que ela é dada na boca? Porque a boca é a porta de entrada do vírus da polio, e aí com isso é possível, assim, a gente consegue colocar anticorpo na própria porta de entrada, tá? Então tem, que a gente chama de IgA, se eu não me engano. Fica na própria porta de entrada, tá? Só que aí o tarugo que fica roubando o braço é porque é a forma mais eficiente do ponto de vista imunológico que você tem de dar aquela vacina, para garantir que ela funcione efetivamente, porque às vezes se você der ela na boca, o seu sistema digestivo ele pode destruir o material e tudo mais. Então, é BO, gente, tá bom? Carol, me explica de novo aquele ciclo urbano e rural. Tá, calma aí. Eu vou parar a gravação, tá? Interromper a gravação.